Sejam bem-vindos ao meu canal Paraguai On. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana e é um prazer estar aqui com você novamente. Meus amigos, infelizmente estou aqui passando para dar uma informação totalmente desagradável para nós brasileiros. Eu digo por mim, que vivo aqui no Paraguai, porque temos os nossos rendimentos no Brasil e quando vamos transferir para o Paraguai, vamos cambiar, vamos pagar o IOF mais caro. Isso mesmo. Tinha sido no valor de 3,5, mudou-se por causa que a câmera travou-se, voltou a retroagir o que era antes, porém agora, pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, por liminar, decretou que a partir do dia 17 de julho de 2025, o IOF volta a valer 3,5%. Então, vamos pagar mais caro de taxa. E o pior, é retroativo. Vamos ver o que vai dar, pois o Congresso foi contra o governo. Há uma grande discussão nas câmaras dos deputados e senadores. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que você tem que ter em mente e a sua certeza é que hoje você já está pagando o valor de 3,5% de OF. Vai seguir a reportagem para vocês analisarem e ver o que está acontecendo. Infelizmente, o Brasil, cada dia é uma taxa, cada dia são desprazeres que acontecem com nós brasileiros. Para vocês entenderem, vocês lembram que o governo solicitou que houvesse o aumento de 3,5%, onde foi para a Câmara dos Senadores e eles não deixaram ter esse aumento e manteve o que era. Porém, com essa decisão da Câmara dos Deputados e Senadores, o que ocorreu? O governo não aceitou manter o que era e ajuizou para o Supremo Tribunal Federal, requerendo que mantesse o que eles estavam pedindo, o valor de 3,5%. E, coincidentemente, caiu com o ministro Alexandre de Moraes, no qual ele decidiu que vai manter o que o governo pediu. Vai subir o IOF para 3,5%. Então, a partir da data de 17 de julho de 2025, o IOF vai valer com alíquota de 3,5% retroativo. Isso com liminar, pois já está valendo. Então, se você vai mandar dinheiro para o exterior, você vai pagar esse valor de 3,5%. Também com o seu cartão de crédito, também vai pagar esse valor de câmbio de 3,5%. E com essa decisão, o STF foi contra o Congresso e a favor do governo. Foi isso que aconteceu. Vai seguir agora um vídeo onde a CNN ela explica para vocês tudo certinho para que vocês possam entender detalhe a detalhe como vai funcionar, porque vai ser retroativo esses valores também para ajudar a gente. Vai ser muito complicado. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado, fiquem com Deus. Esse foi um tema que movimentou Brasília nos últimos dias e aumentou muita polarização no mundo político, mas é um tema econômico. Pelo menos começou sendo um tema econômico. Por isso a gente começa a entender essa notícia com a nossa analista de economia, Thaís Herédia, que está aqui no nosso estúdio. Primeiro, Thaís, o básico. Boa noite. Como é que a gente analisa essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que primeiro suspendeu a validade do decreto e agora, com algumas ressalvas, o devolve já valendo? Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Ele deveria ser um problema econômico, virou um problema político e agora virou um risco jurídico. Mais um elemento para se somar aos tantos outros que o Brasil convive no ambiente de insegurança jurídica, que a gente traz tanto aqui como um fator que atrapalha o crescimento do Brasil, o investimento, o desenvolvimento, né? Então, colocamos mais uma pedrinha nessa pilha de elementos do risco jurídico. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar olhando para a decisão, porque aqui tem uma coisa importante que eu quero dividir com todos. A primeira coisa é o seguinte, então, o que está valendo agora, a partir de agora, de cobrança do IOF. Todo crédito para pessoa jurídica vale para MEI,
vale para a empresa do Simples e vale para as grandes empresas, que não estão nos dois regimes, a alíquota dobrou. É a mesma decisão que foi tomada no dia 11 de junho. Né? No dia 24 de junho, quando o Congresso Nacional derruba esse decreto, suspende a cobrança. Mas, a partir do dia 11 de junho, quando aquela última versão foi publicada pelo governo, a cobrança do IOF na alíquota diária. O IOF tem uma alíquota fixa do ano e uma alíquota diária. A alíquota diária dobrou para todas as modalidades. Tá? Então, agora voltou a ser cobrado. O IOF do câmbio, que para quem comprava o dinheiro físico, pagava 1,1%, vai voltar a pagar 3,5% sobre esse IOF. Aportes acima de R$600 mil ou R$50 mil por mês, R$600 mil por ano, no VGBL, que é um plano de previdência complementar, passa então a ter uma incidência de 5% de IOF. Não havia essa incidência antes, essa incidência volta. Está em amarelinho aquilo que ficou de fora, o risco sacado, que, como já explicamos aqui, é uma operação entre uma empresa e um fornecedor. Márcio, eu sou fornecedora do Márcio, o Márcio vai me pagar em algum momento, eu vou no banco e digo, olha, Márcio Gomes, de confiança, conhecido, está me devendo R$10 mil. Ele vai me pagar daqui a 90 dias. Você me antecipa esse valor? Se o Márcio não pagar o banco, o problema é dele com o banco, não é meu. Eu não tenho obrigação com o banco. E é essa característica, Márcio, que fez com que o risco sacado não fosse considerado uma operação de crédito, porque a operação de crédito você precisa ter uma coobrigação financeira. E ela não existe, porque quem toma o dinheiro primeiro não tem que devolver. Se você não pagar, o banco vai cobrar de você, não vai cobrar de quem recebeu antecipadamente. Então, a primeira decisão que o ministro toma, né, que é uma decisão importante, é retirar o risco sacado, porque, como eu também venho repetindo aqui, o governo, o Poder Executivo, não tem a prerrogativa de decidir quem tributar. Ele pode escolher a alíquota no caso do IOF, mas ele não pode decidir quem ele vai tributar. E ele fez isso com esse decreto, porque na interpretação da equipe econômica, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o risco sacado é uma operação, uma aberração, que não podia ficar sem tributação, que não era isonômica. Ora, se quiser tributar uma operação que ele considera que é de crédito, manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, mas o governo não tinha essa prerrogativa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. Quem fez operação de crédito, de câmbio ou aporte no VGBL, desde a data da queda do decreto, que foi 24 de junho, ou seja, quando o Congresso Nacional derruba o decreto, vai ter que pagar retroativo. Márcio, as operações de pessoa jurídica são operações diárias. Todas as empresas, capital de giro, é uma operação diária de crédito. Então, eu não consigo entender, em primeiro lugar, onde está a justiça tributária em dobrar a alíquota para operações de crédito de pessoa jurídica, para MEIs, para empresas do Simples, que tem empresa grande no Simples, mas ainda assim tem empresas muito pequenas. Então, retroativo, vai ter que fazer a conta e pagar o valor que deixou de arrecadar desde a queda do decreto em 24 de junho. Essa foi a outra decisão do Alexandre de Moraes. E, Márcio, agora para terminar, eu quero trazer aqui que é o ponto mais nevrálgico, que é a questão da insegurança jurídica. Veja, o que o ministro Alexandre de Moraes fez hoje foi acatar uma decisão do governo de transformar o IOF num imposto arrecadatório. Vocês vão se lembrar, essa foi a grande discussão, né? A posição do Congresso Nacional. Eu não vou nem entrar no mérito, na constitucionalidade ou não do PDL, do projeto de decreto legislativo, mas a grande discussão aqui era o seguinte: o governo está usando o IOF para aumentar a arrecadação. O próprio ministro Alexandre de Moraes, na decisão de suspender tudo, disse assim, olha, o governo está dizendo que vai arrecadar 40 bilhões de reais no ano que vem, 20 bilhões esse ano, 40 bilhões de reais. Isso é sim arrecadatório. E o governo dizendo, não, veja bem, isso é regulatório. Pois bem, a decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, tirando a questão do risco sacado, que é constitucional, acata o caráter
arrecadatório do IOF. E aqui, Márcio, nós temos um precedente, por isso a insegurança jurídica, porque o IOF, como a gente diz popularmente, é um imposto ao alcance da mão. O ministro Fernando Haddad vai fazer agora, e qualquer outro ministro da Fazenda que venha pela frente, se não conseguir fechar as contas, vai poder usar o IOF a seu bel prazer, porque o caráter arrecadatório dele foi acatado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda numa decisão monocrática, vai ter que passar pelo plenário e tudo mais, mas assim, essa decisão, ela gera uma preocupação gigante por causa disso, né? O IOF é considerado um imposto que gera distorções no mercado de crédito. E ele é custo de crédito, ele é um imposto inflacionário. Por quê? Porque quem paga o IOF é quem toma o empréstimo, não é o banco. Então, se você for MEI, uma empresa pequenininha, e tomou um crédito, pessoa jurídica, no seu banco, você vai pagar esse imposto mais alto. Há uma decisão tomada pelo governo federal. E, Márcio, só para fechar, o governo vem dizendo, não, eu vou provar para o Supremo Tribunal Federal que tem um caráter regulatório. Pois bem, hoje o Tesouro Nacional publicou o relatório das contas fiscais. É um relatório periódico, com tanta coisa na cabeça, eu já esqueci várias vezes o nome desse relatório. Mas é um relatório periódico em que o governo apresenta, o Tesouro Nacional apresenta ali a trajetória esperada para as contas públicas. E lá no relatório do Tesouro Nacional está dizendo assim, sem o IOF fica difícil fechar as contas em 2026, fica difícil alcançar a meta de resultado primário, a chamada meta fiscal. Ora, se não é arrecadatório, por que que o Tesouro, a Secretaria do Tesouro Nacional, publica oficialmente um relatório dizendo que sem o IOF não fecha as contas? Então, Márcio, a insegurança jurídica, ela ganha um elemento nessa questão do IOF. E ela tem um custo. Ela impõe um custo nas operações de crédito, num mercado de crédito no Brasil que batalha para crescer, né? Batalha para crescer por questões regulatórias, por questões de risco, óbvio que por causa da taxa de juros, não estou tirando esse elemento da equação, mas aparece o IOF, e tem um elemento importante, só para fechar aqui, Márcio, que eu vou lembrando das coisas, tem um elemento importante que em algum momento você vai se lembrar, no anúncio do decreto, o governo disse com toda pompa e circunstância, vamos ajudar o Banco Central a baixar a taxa de juro, porque ao aumentar o custo do crédito, a gente ajuda a política monetária. Ora, não é papel do Banco Central, ou não é papel do Poder Executivo ajudar o Banco Central, é papel do Poder Executivo ajudar o Banco Central com a responsabilidade das contas públicas e do equilíbrio fiscal, não usando tributo. Né? Então, assim, usar o argumento de que é regulatório, caiu por terra. Usar o argumento de que ajuda a política monetária, cai por terra, nem é o papel dele. Né? Aumentar o risco jurídico de ter acatado uma decisão que confirma o desvio de finalidade desse imposto que está ao alcance da mão do governo federal. Quer dizer, por todos esses pontos que você levanta, que você elenca, não vale a pena, mesmo considerando que haja um aumento de arrecadação neste ano e no próximo ano, esse movimento que o governo faz agora, avalizado pelo Supremo Tribunal Federal, não vale a pena? Márcio, vale a pena para garantir mais um ano do arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad. Né? Então, assim, a agenda, a premissa das decisões é que está equivocada. Né? O IOF é um imposto que existe no mundo inteiro, mas ele precisa ser usado com muito cuidado por causa disso. Ele é uma tinta branca numa lata de cor verde. Se né? destaca. Ele aparece, né? E não é para ser assim. Até ele ser diluído demora, né? E ele vira custo. Então, não é que não vale a pena. Se perguntar para o ministro da Fazenda, ele vai dizer, óbvio que vale a pena, porque agora eu vou conseguir minimamente ter uma arrecadação maior. 31 bilhões de reais a mais no ano que vem. Essa é a análise econômica com Thaís